tá começando aqui mais um BioSubcast. Mas já estava gravando? Está gravando. Pegaram falando mal de um monte de gente. Vocês vão pegar os cortes. Nossa. Os polêmicos. Maneco, esse é o podcast mais ouvido por quem? Pelo meu pai, cara. Pelo seu pai, ele ouve bastante. E eu ainda podcast. tenho dúvidas que ele ouve, né? O meu não ouve, eu tenho certeza que não. Meu pai não ouve, ele não gosta desse tipo de mídia. E eu te falar que na última entrevista aqui você deu uma ideia para várias, todas as entrevistas ficam dando ideias, projetos novos para Você comprou uma dessas ideias aí. Não, você falou para mim que a gente fazer o BioSummit Latam. Né? E aí o pessoal aqui do FB Group já topou. Opa, aí vamos ter que falar em espanhol nos próximos entrevistas. Você sabe que já no Rural Campcast lá já foi o professor lá da Universidade de Salamanca. Você habla bem em espanhol? Não, eu tava falando portunhol. Portunhol. Mas estamos com duas pessoas aqui do Brasil, vamos falar em português mesmo. Quem que tá com a gente aí hoje? Agora a gente tá recebendo a Tiziane Figueiredo. Que é advogada na parte do agro. É isso? É isso aí. E a Paula Thompson, advogada na parte ambiental. Nossa, se a gente receber duas advogadas aqui para conversar e não para intimar a gente, já fico muito feliz. Não, e o mais legal, sabe o que é? Uma é agro, outra ambiental, e não estão brigando, cara. Não, o agro e o ambiental tem que conversar, na verdade. Exatamente, não tem que brigar, tem que fazer né? as pazes aí, né? Mas muito bacana o pessoal trazer essa discussão legal aqui também para o painel. Vocês são da empresa Souto Correia, correto? Isso, nós somos de um escritório que é o Souto Correia Advogados. E aqui eu sou do comitê também técnico do BioSummit. Que bacana. Então foi bem interessante que a gente ajudou a montar os painéis e dentre essas lógicas de discussão a gente falou, não, a gente tem que falar sobre crédito verde, crédito de biodiversidade, que é um tema que, apesar de ser muito importante, ele é pouco difundido. Né? E eu acho que as pessoas não entendem ainda completamente ele. Até quem está envolvido e depende dele não sabe muito bem o que é. Exatamente. Né? E eu acho que sabe o que é interessante? Quando a gente para discutir, né? Vocês fizeram a brincadeira entre agro e ambiental e a gente sempre fala isso, né? Porque o agro, ele preserva e produz. E quando você vai falar sobre as questões ambientais, muitas vezes o produtor já faz tudo, né? Ele não está passando a corrente, né? Ele está fazendo o plantio direto, ele está trabalhando agricultura regenerativa, está utilizando bioinsumos, Sim. Mas às vezes ele não está mensurando, não está certificando, não está documentando isso e aí não tem visibilidade para fora da porteira de todas essas práticas importantes. Sim, a gente falou muito sobre isso, né, Manesco? A comunicação. Né? A comunicação do agro pro agro é bacana, do agro para fora, já tem aí a gente peca, né? Algumas coisas, né? Falou aqui do crédito verde, o crédito de biodiversidade não é tão difundido, tudo. Eu acho que é legal definir o que é isso daí para a turma também, né? Vamos lá então, né? Eu acho que quando a gente fala dessas ferramentas novas, a pergunta que não quer calar, a gente até brincou ali, né? É pra ver ou pra comer, né? Tipo, como é que a gente trabalha isso? Porque quando a gente pensa dentro da porteira, eu vou focar um pouco dentro da porteira, a gente quer o quê? Acessar financiamentos mais baratos, acessar um dinheiro mais barato, porque o custo de produção ele é muito carregado. Então, quando a gente pensa em crédito verde, a gente tem esses financiamentos atrelados a critérios de sustentabilidade. E aí a gente vai pelo outro lado, tudo bem, legal, eu vou acessar um dinheiro mais barato, vou utilizar os produtos aqui dentro da minha produção, mas eu preciso também ter mais dinheiro. Como é que eu trago mais dinheiro para a porteira e não ficar concentrado só no escoamento da produção? Aí vem os créditos de biodiversidade, carbono, que a Paula pode falar um pouco melhor, que é uma forma do produtor ter acesso, né, a um outro tipo. É como se fosse, vamos chamar erroneamente, mas para ficar mais fácil, uma outra commodity. Certo. Como se os serviços ambientais que ele faz dentro da porteira fossem uma commodity. É mais um produto que ele pode vender. A gente costuma falar assim que é uma nova safra. A quarta safra do ano. A quarta safra. Imagina, o Brasil é o único país que já faz 3 safras. Agora a gente está fazendo 4. E tem muitas formas de vender essa nova safra, né? E aí eu queria trazer um pouquinho, a partir da minha veia ambiental, trazer um pouquinho, serviços ambientais, carbono, biodiversidade, mas para que tudo isso, né? E aí acho que agora a gente sente mais os efeitos das mudanças climáticas, da perda de biodiversidade. Eu acho que
10 anos atrás, quando falava que a temperatura ia aumentar 1,5 graus, ninguém acreditava. E é um Então grau e diminui meio, o o pessoal não ar-condicionado, né? entende muito o que é Hoje em isso. dia- Isso é... Hoje em dia o verão está insuportável, o inverno não é mais inverno. Então, assim, agora a gente está sentindo. E esse impacto, além da nossa sobrevivência, né, ele impacta fortemente os negócios, inclusive o agro. Né? Então, a indústria alimentícia, o agro lá dentro da porteira também, eles são impactados com as mudanças climáticas. E aí que vem a preocupação, as negociações globais para a gente sequestrar mais carbono e para a gente diminuir a velocidade da perda da biodiversidade. Né? Então, assim, é um trabalho de todos. E o agro, eu vejo muito o agro, e não é o agro inimigo, é o agro amigo dessa pauta. A commodity do ambiental do agro tem muito valor. É que né? assim, é interessante isso você falar, Paulo. A gente acabou de ter uma outra conversa onde a gente disse isso, que a questão do uso da agricultura regenerativa com os pilares do plantio direto, a questão dos micro-organismos também, né, do trabalho da biodiversidade, sempre teve uma pegada sustentável, mas que dentro do sustentável a gente tem que ver o sustentável ambiental, mas o sustentável econômico. Então, quando você fala para a pessoa que ela tem que ter uma prática mais ambiental, mais preservativa, mas que aquilo é basicamente ideológico, a conta não fecha. Para ser verde, você não pode ficar aí no vermelho. Né? Ótima Exatamente. frase. Ótimo. Mas aí que chegam, né, o que a gente falou muito aqui. Às vezes há um desconhecimento do que existe, ou se desacredita do que já tentaram. Por exemplo, o carbono já foi muito desacreditado, o crédito de carbono. Né? Mas ele continua, ele está resolvendo ali alguns problemas, e a gente, final do ano passado, a gente teve a nossa regulamentação, a gente já tem a lei do carbono brasileiro, né? Em mais algum tempo a gente vai fechar essa regulamentação e a gente vai ter um mercado de carbono brasileiro. E o agro ele não tem metas de redução de emissão, ele foi reconhecido como um provedor de carbono. Então, assim, é uma oportunidade de monetizar esse serviço ambiental, de monetizar essa prática agrícola. O pessoal não aderia muito, eu vejo, pelo o crédito de carbono, o carbono, de modo geral, porque sempre que a gente falava de sequestro de carbono, uns anos atrás, era a questão de plantar árvore. Então, estoque de carbono é na árvore. E aquilo enfurecia uma turma, dizendo, pô, eu vou ter que perder a área de produção para ter árvore para sequestrar carbono, e o crédito de carbono de árvore é menos estável, então é um valor menor, tudo. Só que assim, a gente começou a entender agora estoque de carbono no solo, por manejo, plantio direto, por uso de pó de basalto, né? Então o negócio começou a diferenciar e falar assim, você consegue sequestrar carbono no seu solo, melhora toda a biota do solo, e isso daí você melhora a sua produção. Sim, eu tenho um dado interessante que eu li hoje de manhã num estudo do BNDES sobre os tipos de crédito de carbono. E um dos que são os melhores créditos de carbono, eles estão relacionados a ILPF. O ILPF, porque ele é sustentável, ele vai girando. Então, assim, eu fiquei assim animada com isso, porque é uma coisa mais factível para o agro operacionalizar, né? Usar o bioinsumo, usar essas práticas sustentáveis sem perder, palpável ali, né? mas sem perder a sua produção, né? O seu core business. Sim. Né? E eu acho engraçado que quando a gente puxa essa pauta, né, da sustentabilidade, né, de fato, do negócio também, né, que tudo fique em harmonia, o ILPF é um exemplo muito bom, né? Porque você tem a questão ambiental que melhora a produtividade da soja, né? Você tem a floresta plantada, que é um ativo também, é uma commodity depois, e o carbono fica fixado na madeira e no solo, né? Que aí você tem vários ativos ali trabalhando, e tem a questão ambiental mesmo, aumento de perenhez do gado. Então, assim, é muita coisa agregada ali naquele sistema do ILPF, né? E até fazendo alusão à tua camiseta, né? Tudo começa embaixo da terra.
tanto essa questão da biodiversidade, né? Sim. Então a gente tem aqui os nossos, né, Micro-organismos. micro-organismos. A biodiversidade do solo pode gerar crédito de biodiversidade mensurado, certificado, e aí pode ser vendido, né, a mercado para uma empresa que precisa bater uma meta ESG, por exemplo, e o carbono também vai estar fixado no Sim. solo. Acho que talvez a gente possa falar que o solo é a nova poupança. Pode-se dizer. O sequestro, o estoque de carbono no solo, a gente fala 3, 4 vezes mais do que na parte aérea de uma floresta, Sem né? dúvida. Isso é interessante, porque a gente começou a mudar o olhar, né? Vamos olhar para esse solo. E é muito interessante, a gente falou ali no nosso painel, o Marcos, que estava falando das metodologias de crédito de biodiversidade, ele falou de uma fazenda que ela é modelo, né? E que é bem interessante porque ele viu que ia ter uma perda de produção com relação às onças, que ele tinha onças, né, na fazenda, porque as onças iam comer O gado. o gado. Só que ele fez a conta e o tanto de gado que ele perde, ele compensa no que ele vende de crédito de biodiversidade para quem faz visitação para ver as onças. Sim. Então, assim, interessante. então ele conseguiu Você aliar coloca o turismo rural no meio. o turismo rural. Tem muita gente que possibilidade faz enorme. Visualização de aves, Sim. né? Birdwatch, Bacana né? isso. É. E é interessante, né, Paulo, por causa da questão também que a gente pensa, tem casos e casos, eu vou deixar isso bem claro aqui, sem pensar a onça, ela não é só o ser humano mata por diversão, né, então a gente Sim, sabe, né, pelo menos. Então a onça, se ela vai se alimentar de uma vaca, porque ela precisa se alimentar, ela precisa sobreviver. Ela não vai matar 2, 3 vacas por diversão e não comer a carne. Não é rodízio, né? Não é rodízio. Muito pecuarista já espera na conta ali, Isso, né? é Que isso vai que ela ter falou. isso aí. Ele desconta a vaca, fala, ó, vou ganhar tanto de crédito, vai ter visita e tal, então deixa eu alimentar a onça e ela vai ficar ali boa. Aí eu quis fazer essa ressalva porque a gente tem um problema de praga, que é o javaporco, que era o javali, teve cruzamento, que aí realmente aí não é questão de que ele mata por prazer, também não estou dizendo isso, mas que o javaporco ele está numa quantidade muito grande, sem predador, e aí tem até tá tramitando aí uma questão de lei de poder realmente abater alguns e tudo. Mas no caso da onça, se pensar, é o equilíbrio que a gente fala até mesmo das plantas daninhas, com as com o seu cultivo, dos micro-organismos patógenos com os não patógenos, que no final das contas a natureza ela entra em equilíbrio. Desde que a gente consiga usufruir de uma maneira ali saudável e para não ficar no vermelho, né? Como a gente falou, você falou. E como funciona o próprio ecossistema, né? Eu acho que essa é uma questão interessante. Quando a gente fala sobre a questão da biodiversidade, especificamente, né? A gente tem oportunidades, desafios também, né? A Paula trabalha muito essa questão da biodiversidade por causa dos protocolos de Nagoya e tudo mais, mas a gente também, assim, tem algumas oportunidades que quando você pensa, eu sempre peço pro pessoal fazer esse exercício. A fazenda é uma empresa a céu aberto. Volta para dentro da porteira, né? Ou seja você, né, o produtor ou quem é a empresa, e olha aquilo ali de uma forma mais apurada. Por exemplo, mesmo com plantio de soja com girassol ou no ILPF vai ter abelha, né? Qual o tipo de abelha? Será que eu não posso colocar uma abelha nativa brasileira? Apis, né? Exatamente. Posso colocar ali, aquele mel é mais caro, primeiro ponto. Você vai aumentar a biodiversidade da fauna e da flora. Sim. Né? Então, tipo, tem coisas que a gente precisa pensar. Você falou de abelha, tem um ponto interessante. Eu gosto de quebrar os mitos. O pessoal gosta da Apis porque ela produz ali numa caixa de Apis, vai produzir 20 litros de mel. E fala assim, nossa, a produção é muito maior do que uma mandaçaia, uma jataí. Porém, não é esse cálculo que a gente tem que fazer, porque uma mandaçaia vai ter, uma caixinha de mandaçaia vai produzir 3 litrinhos ali, 4 litrinhos, tudo de mel. Mas é a produtividade da população. Né? Então, quantas abelhas a gente tem na caixa de Apis? 50 mil. Quantas abelhas tem na caixa de mandaçaia? Né? Então, assim, as nossas abelhas também são muito mais produtivas. O pessoal fala que não, por isso que vai para Apis, mas é muito mais produtivo. Mel muito melhor, medicinal, tudo.
é isso, olhar para as nossas coisas, que nem fruta nativa, ninguém planta. A gente quer abacate aqui, a gente quer, sei lá, outras framboesa, morango. E aí é algo que eu vejo, eu trabalho muito com o setor cosmético, e eles transformaram o desafio numa oportunidade, porque eles pegaram aqueles produtos da Amazônia, açaí, hoje em dia a gente vê um monte de shampoos, batons que usam esses extratos, né, da biodiversidade, e transformaram isso num diferencial. Hoje a gente tem empresas brasileiras super destacadas no mundo utilizando essa biodiversidade, né? Então, assim, a gente também tem um potencial muito grande no setor de alimentos. Né? Nossa, a gente já vê alguns superalimentos ali que usam açaí, guaraná, outras coisas. Então acho que quebrar mitos, né? E tentar entrar dentro da porteira, rever valorizar estratégia. O que é nosso, né? Valorizar Esse entrar dentro da porteira que você falou, Paula, como vocês, com o escritório, às vezes devem se deparar com como a gente falou no começo, o agricultor não entender como funciona. É difícil. E é uma coisa nova para ele. E para ele fazer, ele vai ter que entender que vai valer a pena para ele. Vocês têm algum trabalho assim de passar essa cultura ou passar esse conhecimento para ele, a cultura, diga assim, dele colocar isso como uma cultura da fazenda dele? Gente, a gente tem que fazer isso. Vocês têm esse trabalho, vamos dizer assim, educacional, praticamente. Eu acho que a nossa união já é uma parte disso, né? Então, assim, eu tenho uma visão ampla dessas oportunidades ambientais. A Tice tem um conhecimento maravilhoso do setor agro, então a gente está tentando, entre a gente, unir e levar isso para dentro da porteira, né? A gente participa de eventos, a gente está escrevendo muito a respeito e é uma bandeira pessoal que a gente está levantando, né? E eu acho que a questão toda, a gente tem que desmistificar algumas coisas. A mesma coisa da abelha, né? Tem a abelha que ela vai ser importante para o maracujá e a abelha que vai ser predatória para o maracujá, né? Então acho que tudo é uma questão de desmistificar. Por exemplo, eu sou uma das coautoras do livro Mulheres do Agro. O que a gente quis desmistificar com isso? Falar das mulheres dentro e fora da porteira e das tecnologias e inovações que elas estavam trazendo. E por que isso tem a ver com a tua pergunta? Quando a gente olha, qual é o desafio, e eu falo da experiência própria, né? Meu pai é diferente do pai de vocês, talvez meu pai ouça esse podcast, né? Casa de ferreiro e espeta de pau, né? Então você tem aquelas discussões que são geracionais. Pai, você podia estar ouvindo, hein? né? Tipo, as discussões que são geracionais. Eu sempre fiz assim, sempre foi assim. O meu, meu avô era produtor. Então, qual é a questão? É a gente respeitar, porque eu acho que quando a gente vai trazendo isso, né, eu discuto muito, quando a gente traz uma coisa nova e fala que aquilo não funcionou, eu acho que entra no âmbito emocional de que você tá, não dando importância para tudo que eles conquistaram até ali. Funcionou, esse é o problema. Eu não posso chegar e falar não funciona, porque funcionou até ali, né? Então eu acho que você tem que respeitar o legado e trazer o novo. E as novas gerações que vão fazer isso. Então acho que a sucessão familiar dentro do agronegócio, que está mais aberta, que está estudando, no nosso painel o Leandro falou, né? Antes, qual era a história no meio rural? O filho tinha que sair para estudar fora para ser alguém. Hoje ele tem que estudar fora para ele conseguir voltar para a fazenda e aplicar essa tecnologia. Os pais falavam, né? E só mais um ponto. Se você não estudar, você vai para a roça com o pai. Aí hoje em dia você só vai para a roça com o pai se você estudar. Exatamente. Não, e aí mais um ponto e aí eu volto muito nessa coisa da mudança climática. Naquele legado não existia 1,5 grau a mais. Agora, o legado que vai ser passado terá esses desafios, né? Então, esses desafios estão aí e são os desafios das futuras gerações. E eu acho que uma coisa que a Paula falou no painel que eu achei legal, que é o quê? Transformar desafios em oportunidades. Então, se você tem um desafio para uma regulamentação europeia de não abrir mais área, que é o tal do desmatamento legal, qual é a oportunidade? Pagamento por serviço ambiental. Quem é que vai me pagar para eu preservar essa área? Porque preservar a área, diferente do que muita gente, né, fora da porteira entende, não é deixar de desmatar. Preservar a área, construir acero, ter bombeiro, às vezes monitoramento via satélite. Caro, todo investimento, é um sem investimento dúvida. muito grande, né? Porque às vezes o incêndio não é causado pela fazenda, é uma bituca de cigarro na estrada do cara que está indo para Faria Lima. E muitas vezes a pessoa só vai preservar ali se ela conseguir valorar.
Sim, uma Sim. Colocar rentabilidade. alguma atividade. Então daí, pô, vamos voltar na abelha. Parece que o podcast é de abelha. Coloca lá suas caixinhas de abelha nessa floresta, tudo, né? Ah, tem açaí ali, né? Vai coletar esse açaí. Sim. Então você pode fazer um plano de manejo para sua reserva legal, tudo. Então você consegue dar valor para ela, não só a partir do crédito, mas até de atividades agrícolas ali dentro, né? Sim. Que não vai. Ou uma questão importante também, não vamos ficar segurando muito elas, porque a gente tá com fome. Você tá com fome? Nossa, eu tô morrendo. Ô, louco, sério? Falou não. de açaí. Eu comecei a babar aqui. Né? Não, mas a Louco. questão interessante é assim, eu acho que é a grande pergunta. Como ter acesso a esses créditos? Né? Sim. O que eu preciso fazer? Então, eu tenho que ter uma grande área, né? Ali na minha região é pequeno produtor. Esse pequeno produtor consegue ter acesso? Boa. Entendeu? Eu acho que, eu sempre brinco, né, quando eu vou falar, antes da gente falar da lasanha, a gente tem que fazer o arroz e feijão bem feito, né? Então a gente se preocupa muito, vou acessar esses créditos, acho que é importante entender que esses créditos existem, e eu vou responder a tua pergunta, mas só dando essa volta, entender mas qual é o arroz e feijão bem feito? Gestão dentro da porteira, documentação em dia e regularização ambiental, arroz com feijão. Agora você quer a lasanha? Beleza, Vamos a lasanha lá. quer crédito, rentabilidade, vender isso, a gente pode acessar. Se você é um grande produtor, você vai acessar isso de uma forma, entre aspas, mais fácil, né? Porque você vai ter uma propriedade com tamanho que vai volume produzir, ali, né? você vai ter volume, certificação, né? Entra em algum projeto grande. Pequeno produtor, cooperativa. Gente, o que a gente tem de mais lindo no Brasil é o cooperativismo. Sem dúvida. Então, o pequeno, através da cooperativa, ele tem um volume. Ele não é pequeno, né? Eu lembro, tem uma frase que eu sou apaixonada da ministra, né? Será a eterna ministra, Tereza, né? Tereza Cristina. Ela fala, não são pequenos produtores, são pequenos proprietários, né? Maravilha. Então, eu acho que esse... Porque a esse é um produção ponto. deles não é São pequena. grandes produtores. O A desafio eficiência de é fazer muito o que eles alta. fazem numa propriedade menor, às vezes Sim. é muito maior, é incrível o que Sem eles dúvida. fazem. É. Né? Então, acho que seria isso. E aí, só complementando a Tice, ela falou de fazer bem feito o arroz e feijão. Então, fazer bem feito o arroz e feijão é manter a reserva legal e a APP, fazer os aceiros, não deixar aquilo morrer. Agora, qual que é a adicionalidade para ir para os créditos? A adicionalidade é pensar nas abelhas, pensar no Sim. plantio de açaí, em outras coisas que vão te fazer ser um diferencial, que vão te levar para os indicadores para conseguir vender esses créditos, né? Eu gostei da explicação, mas fico preocupado com as analogias de comida com o marido com fome. Tá Eu roncando fiquei aqui. pensando numa lasanha e deu fome também. agora. Você sabe, é uma questão. A Paula falou uma palavra que é muito importante quando fala de crédito, né? Adicionalidade. Adicionalidade. Eu acho sem que dúvida. o pessoal não consegue entender muito bem isso. Eu vou pedir para vocês darem uma pincelada a mais. O que é isso aí? Tá. A gente até falou que o crédito de biodiversidade ele é mais difícil de medir, porque o carbono já tem uma medida ali. E quando a gente fala de uma adicionalidade em biodiversidade, é porque de alguma forma eu estou evitando que aquela espécie de onça vá para a extinção. A gente já viu um projeto que recuperou, que salvou abelhas nativas. Elas estavam em risco de extinção, então aquele trabalho com aquelas abelhas salvou, né? Salvou essa espécie. Se não fosse o trabalho. Então você tá. Essa é a adicionalidade. O seu trabalho está fazendo a diferença ali. Né? Ele retarda a perda de biodiversidade. A perda de biodiversidade já é um fato, já é medido. Então, assim, todas essas negociações globais são para a gente não perder biodiversidade e para o clima, para a gente não ter uma mudança tão brusca de clima. Então, tudo que o agro ou outros setores podem fazer para frear é uma adicionalidade. Eu acho que uma analogia boa, né? Eu sempre brinco em palestras, é assim, quando a gente tira nota boa, a gente ia pra mãe, o que ela falava? Não faz mais que obrigação, né? Então, o que tá na lei, você tem que cumprir. Você não tem que se vangloriar porque você deixou de desmatar e não tá matando nascente. Né? Você tem que se vangloriar, olha, eu tenho obrigação de 20%, eu tô preservando 30%.
eu construí um corredor, né? Eu sou um produtor de água, ou seja, eu cuido tanto da minha mata ciliar e eu tenho todo um projeto ali que a água que sai da fazenda é mais pura do que a água que entra. Isso é adicional, isso é mais. Sim. Isso é mais do que o 10. E hoje existem metodologias para medir isso, metodologias, imagino, internacionais. Esse é um desafio, né? Então, no carbono, a gente também está discutindo a tropicalização muito dessas metodologias. A Embrapa está muito à frente disso. E na biodiversidade, até no painel, né, tem uma metodologia LIFE, que é uma metodologia brasileira, para mensurar isso, porque não é por metro quadrado, né? Acho que essa é a discussão e um pouco da dificuldade. E até quando você pensar na abelha, ela pode estar melhorando a biodiversidade fora, né, da tua fazenda, a fazenda do lado, né? A gente não discute a deriva quando a gente fala de defensivo, ela pode estar melhorando lá. Biodiversidade não faz só ali, né, no local. Mas aí a questão de mensurar, né, que ele fala, mensurar, reportar e verificar. Posso colocar uma pimenta aqui vamos continuar temperando agora. A analogia de comida, né? Você vê só... vinagre. Manda trazer o almoço. Não, é fazer meio que advogado do diabo, assim. Eu já trabalhei muitos anos com a parte de crédito carbono e eu acho extremamente fácil. Eu entendo a adicionalidade ali da biodiversidade, mas muita gente não vai entender essa questão. No crédito carbono, a adicionalidade é muito simples a gente entender. Assim, está sendo emitido e a gente está capturando. Sim. Né? Beleza. O da biodiversidade, quando a gente fala de perda da biodiversidade, tem muita gente que vai entender o seguinte: mas quem está causando essa perda é a gente. Como é que a gente está fazendo a adicionalidade de um problema que a gente está causando? Entendeu? Nesse ponto, por isso é difícil de medir, porque assim, a Europa é causadora de perda de biodiversidade, a gente é causador de perda de biodiversidade, mas a gente tem alguns polos de biodiversidade, e não são muitos. O Brasil é um dos polos. Então, assim, existe sempre uma discussão assim, por que eu sou um polo, eu tenho que conservar mais, taranã. Então, assim, o Brasil tem que se apoderar disso e ser um polo que vai, de novo, a gente repete, vender o serviço ambiental, vender que haja uma redução dessa perda de biodiversidade. A biodiversidade é uma coisa também que ela se perde de forma global. Então, assim, o que se faz lá não é local. O que se faz lá tem um impacto global. O impacto no clima é diretamente relacionado à sobrevivência das espécies. Sim. A gente está se adaptando. Algumas espécies estão se adaptando, outras não. Sim. Outras vão sumir do mapa. Né? Principalmente biodiversidade marinha. Sem dúvida. Então é isso. Então, a gente tem espécie de ave que vive em floresta fechada e o globo ocular é gigante para conseguir captar a luz. O mínimo contato ali de alguém tirar uma árvore que seja, aumenta a luminosidade e essa espécie vai para o saco. Né? Então isso já é muito discutido a nível global e, de novo, eu falo, a gente tem que levar o agro como um provedor de serviço ambiental, um provedor de biodiversidade, de manutenção de biodiversidade e de carbono. Maravilha. Meninas, a Souto Correia, ela fica, a sede dela em São Paulo? Nós temos o escritório, ele nasceu em Porto Alegre, Gaúchos. Porto Alegre. Isso. E aí a gente tem o escritório em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Nós somos um escritório... Então, no país inteiro. Escritório full service, né? Porque ele não é um escritório focado em agro, tá? Então, o agro é atendido pela minha área, a gente trabalha junto com a Paula porque o agro, ele rompeu a bolha, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. E a minha vinda para o Souto Correia também representa muito isso, para os meus clientes serem atendidos de forma mais, né, macro dentro do setor. E, por exemplo, quem está assistindo a gente e é produtor rural, se interessou e falou assim, olha, eu quero ver se eu consigo ter, né, isso, como procurar, vocês falaram que está no Brasil inteiro, onde que ele pode... Eu acho que talvez para o produtor rural fique mais fácil o nosso Instagram, o meu é @TicianeFigueiredoAgro, então não tem muito, e o da Paula... O meu é @paulathompson.bio. Então, bacana. O nome e o que a gente faz. Fica não tem fácil, erro, né? Fica fácil de então, achar. acredito que se o produtor rural buscar, né, a assessoria aí da Souto Correia, ele vai poder desmistificar um pouco que ele não entende isso e, na verdade, descobrir que ele, às vezes, tem uma mina
de ouro, né? Tem uma poupança ali debaixo da terra dele que ele não está explorando e que também pode fazer o bem, né? Nessa Ou questão ele pode ambiental. se preparar para explorar isso. Também. Boi que chega cedo bebe água limpa. Exatamente. Você é Isso muito aí. boa das analogias, hein, Ciane? Gostei, eu gosto de gente assim. Obrigada. O ficar verde não pode deixar vermelho É boa, maravilhoso, essa é boa. maravilhoso. Não se pensa no verde, Se tiver no tiver vermelho. Né? Várias Isso é aspas muito aí bom, para cara. Ciane. Isso é muito bom. Muito obrigada. Inês, obrigado pela presença. Vamos almoçar, né? Vamos. Vamos, a gente volta depois do almoço aí, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, Até tchau. mais.